Olá, estou aqui para trazer para você mais uma super dica para o nosso exame da ordem. Questões especiais do direito tributário que sempre caem, e caem na primeira e na segunda fase. Eu quero falar com você sobre princípios tributários. E nesse vídeo eu quero trazer uma dica sobre o princípio da irretroatividade. Se lembre que o princípio da irretroatividade é um princípio geral de direito, que determina que quando uma nova lei é feita e traz uma nova norma, esta nova norma não pode se aplicar retroativamente para fatos que já se materializaram antes da existência dessa norma. O princípio da irretroatividade é um princípio que se aplica em diferentes ramos jurídicos e também no direito tributário. Ele é muito importante quanto às leis gravosas, as leis que criam, que majoram tributos. Se uma lei cria ou majora tributo, não se pode pretender aplicar a lex gravior fiscal, esta lei que criou ou majorou a carga tributária, inovando com um novo dever de pagamento, não se pode querer aplicar essa norma gravosa a fatos que já aconteceram antes da existência dela. Então, a lei tributária que cria ou majora tributo, ela não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência. Você vai achar isso no artigo 150, inciso 3, a linha A da Constituição da República. Todavia, o que é que se cai? O que é que cai? O que é que se pergunta em prova? Galera, quais são as duas exceções, ou melhor, as três exceções ao princípio da irretroatividade? Em três hipóteses, o gabarito da tua prova pode dar. Nesses casos, a lei pode retroagir. O primeiro caso que uma lei tributária pode retroagir é quando é uma lei benéfica em penalidade. A lex mitior tributária. O artigo 106, inciso 2 do CTN, ensina que a lei que melhora a situação do contribuinte em matéria de infrações, ela pode retroagir. Então, a lei que diminui a intensidade da pena, uma lei que desqualifica a conduta como infração, a abolício infraciones, a novatio legis in melius em matéria de infração tributária. Então, a lei benéfica em penalidade, ela retroage. Mas aqui tem uma pegadinha gigantesca, nessa primeira de três situações em que a lei tributária retroage. A primeira situação, você está vendo que a lei tributária retroage, é a lei benéfica em penalidade. Mas toma cuidado, porque a lei benéfica em penalidade não retroagirá se já houve pagamento ou se já houveram atos definitivamente julgados. A lei benéfica em penalidade, nas questões de infrações tributárias, não favorecerá o contribuinte, não retroagirá para passar por cima do ato jurídico perfeito, o pagamento que extingue o crédito, ou da coisa julgada, os atos definitivamente julgados. Ah, professor, mas no direito penal a lei benéfica, a lex mitior, retroage, ainda que já tenha sentença penal condenatória transitada em julgado. Lá no direito penal, a retroação da lei benéfica, passando por cima da coisa julgada, se explica porque lá se protege a liberdade do ser humano. Se alguém está preso e vê um abolício crimes, alvará de soltura. Mas no direito tributário a questão é meramente patrimonial. Uma lei benéfica em penalidade não vai retroagir se já houve pagamento ou se já houveram atos definitivamente julgados. Exemplo mais comum, foi ajuizada a ação de execução fiscal, o cara foi executado, embargou, deu a garantia e perdeu. Os embargos foram julgados improcedentes, transitou em julgado. A lei que veio diminuir a multa, dizer que não é mais infração, não vai retroagir para assegurar a essa pessoa o direito de ser ressarcida naquela grana que ela perdeu na execução fiscal relativamente àquela multa. Então, conclusão, a lei benéfica em penalidade retroage, mas não vai retroagir se já houve ato definitivamente julgado ou se já houve, o pagamento. Qual é o segundo caso que a lei benéfica, a lei tributária retroage? As leis meramente interpretativas. As leis meramente interpretativas. Artigo 106, inciso 1 do CTN. Na sua prova, sem medo, uma lei que veio apenas interpretar uma lei anterior para esclarecer o conteúdo de uma lei velha, ela pode retroagir. Porque uma lei meramente, expressamente interpretativa, ela não cria tributo, não majora tributo, não alarga a hipótese de incidência, não cria responsabilidade tributária, ela não tem novo preceito, nem nova norma. Ela é uma lei apenas esclarecedora, só veio esclarecer uma dúvida sobre o verdadeiro conteúdo de uma lei anterior. Então, qual é o segundo caso de lei tributária retroativa? A lei interpretativa. Por fim, qual é a última hipótese de retroação, de aplicação retroativa da lei tributária? A lei que altera critérios meramente procedimentais, os aspectos meramente formais do lançamento. Se hoje, em 2011, a Fazenda quer lançar uma dívida tributária relativa a um fato gerador de 2008, pode lançar, está dentro do prazo decadencial de 5 anos. Mas hoje, em 2011, quando for lançar aquela dívida de 2008, no que tange ao modo de lançar, o procedimento, a forma de lançar, se veio uma lei nova alterar o procedimento de lançamento, nenhum problema que essa lei venha a reger o lançamento de hoje.
ainda que para cobrar uma dívida de ontem, porque é uma lei que apenas alterou critérios procedimentais. Ou seja, se no dia do fato gerador, em 2008, a lei determinava que se lançasse por escrito com um carnê uma notificação escrita, mas a evolução na comunicação diz que hoje pode lançar por e-mail. Não tem por que hoje, em 2011, lançar com um carnê escrito se hoje se lança por e-mail. Essa lei que alterou critérios meramente formais, meramente procedimentais do lançamento, ela pode retroagir. O que jamais retroagiria seria uma lei que alterasse o conteúdo da relação tributária, os aspectos materiais, os limites do fato gerador, a base de cálculo e a alíquota, o sujeito passivo, aí é evidente que não retroagiria. Então, para a sua prova, quais são os 3 casos, gente, nessa super dica de princípio da irretroatividade? Quais são os 3 casos que uma lei tributária pode retroagir? Quando ela é lei benéfica em penalidade, desde que não tenha tido pagamento ou coisa julgada, quando é uma lei interpretativa ou quando é uma lei que altera aspectos meramente formais do lançamento. Neste último caso, vale a leitura do artigo 144 do CTN. Essas questões têm caído com frequência na primeira e na segunda fase do exame da ordem. Eu amo você, estuda com garra, com valentia, que a gente vai ser aprovado. Um beijo no seu coração. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo, minha irmã. Até a aprovação.